Bruno Garchagen. Oi, bom dia. Eu queria saber exatamente quais seriam esses pontos, esses artigos que mais afetariam, se a lei entrar em vigor, o trabalho dos magistrados. Bom, são 8 artigos. É o artigo 9º, que fala em decretações de medidas, né? O artigo 36, que é um artigo que fala sobre a questão de bloqueios de bens de valores excessivos. O artigo, de cabeça aqui eu não lembro todos, o artigo 43, que é um artigo problemático, que trata da violação das prerrogativas de advogados. Então, são 8 artigos com diversas razões. Mas eu queria chamar a atenção, talvez, aí, para deixar um pouco mais claro essa nossa preocupação, o artigo 43, por exemplo, que trata da violação de prerrogativa de advogados. Para nós, esse artigo ele é desnecessário porque a proteção às prerrogativas dos advogados já existe do ponto de vista administrativo. Então, ninguém é a favor, ninguém vai defender que os advogados tenham as prerrogativas violadas, muito pelo contrário. O que estamos apontando é que já existe um sistema legal de mecanismo de proteção aos advogados. E não vemos sentido em que os advogados passem a ter uma proteção do ponto de vista do direito penal. Isso vai contra a própria postura que a ordem tem em defender que o direito penal só se aplique para aquelas condutas mais graves da sociedade, né? O direito penal tem esse caráter subsidiário, ele só deve ser aplicado para aqueles comportamentos mais graves. Então não faz sentido que uma violação de prerrogativa de advogado passe a ser tratada como crime, porque se algum juiz se alguma autoridade abusar ou violar prerrogativas de advogados, ela deve ser punida do ponto de vista administrativo. E essas punições existem. Nós temos as corregedorias, o Conselho Nacional de Justiça, que existem exatamente para quê? Para punir, para afastar juízes que violem prerrogativas ou que abusem de alguma maneira da autoridade. Trazer isso para o campo penal, dar aos advogados uma proteção penal, a nosso ver, é desproporcional, porque nenhuma outra classe, nenhuma categoria profissional tem essa proteção do ponto de vista do direito penal. O artigo 9º, que eu também aponto como problemático, é aquele artigo que fala nas hipóteses de decretação de prisão, fora das hipóteses legais. Isso pode gerar certamente um problema de interpretação, um problema de saber o que é hipótese legal. Então, para nós, sempre que houver um subjetivismo, uma abertura muito ampla aí da interpretação da norma, do tipo penal, isso é problemático. Isso, do ponto de vista técnico, não é adequado, né? Então, é importante também deixar claro, a JUF não era contrária a debater se o Congresso entendia que era necessário rever o modelo legal de abuso de autoridade. Nós estamos abertos a esse debate. O grande problema, a nosso sentir, foi a forma pela qual o projeto foi aprovado no começo dessa semana, né? Nós tivemos aí, no começo da semana passada, nós tivemos um requerimento de urgência que foi votado em plenário e no mesmo dia foi aprovado um texto que estava há 2 anos parado no parlamento, sem que tivesse havido, e isso para nós também é importante, uma reflexão mais profunda a partir desse novo parlamento brasileiro. Nós tivemos uma grande renovação, tanto no Senado como na Câmara dos Deputados. Esse projeto foi debatido no Senado, isso é verdade, houve um debate no Senado há 2 anos atrás, mas era necessário que esse debate se repetisse na Câmara dos Deputados, que exatamente é o espaço adequado para o aprimoramento do modelo legal, né? Nós vimos que alguns deputados reconheciam que o processo tinha, que o projeto tinha problemas pontuais, mas que ao invés de solucioná-los no âmbito do parlamento, entendiam que era necessário aprovar o projeto da maneira que ele veio, deixando ao presidente da República a responsabilidade de vetar esses artigos mais polêmicos, vamos dizer dessa maneira. Doutor Fernando. Então, para nós, isso também não foi adequado do ponto de vista do processo legislativo democrático. Poderia a própria Câmara fazer esse ajuste. Agora, uma vez que a Câmara delegou aí ao presidente a possibilidade de vetar os pontos mais polêmicos, então nós, pela JUF, nós estamos centrando aí essa preocupação em relação a esses 8 artigos que, ao meu ver, são os mais, na leitura aí dos juízes federais, são os mais problemáticos e os que podem, sim, trazer algum tipo de impacto ao exercício independente da magistratura federal. Doutor, a pergunta agora é de Josias de Souza, que está em Brasília. Diga, Josias. Doutor Fernando, o nosso tempo está avançando, se o senhor puder ser objetivo na resposta. Eu queria saber o seguinte, há um consenso de que esse projeto tem um quê de reação à Lava Jato, tudo isso já está mais ou menos consolidada, essa visão. O que eu queria lhe perguntar é se não há, da parte dos juízes, a necessidade de fazer uma autocrítica em relação
a ausência de punição quando há abusos evidentes. Há casos muito gritantes. Para citar um exemplo apenas, o caso da juíza que no Pará colocou uma jovem presa numa cela junto com homens. E hoje, no imaginário popular, a punição máxima que se dá a um juiz é o afastamento com a preservação dos vencimentos. Quer dizer, e o senhor fala agora da necessidade de não criminalizar a atuação do juiz. Não há necessidade também de o juiz fazer uma autocrítica? Josias, eu acho que isso é importante. Nós não temos nenhuma dúvida que houve excesso, que houve abuso, mas essas punições, elas estão ocorrendo. Esse caso da juíza que você está fazendo referência, o CNJ atuou, ela sofreu um tipo de punição, foi afastada, o CNJ já aposentou e já puniu mais de 100 juízes aí desde da sua atuação. Não é pouco aposentar juiz com vencimentos diante de determinadas distorções e atuações esdrúxulas? Desculpa, mas há uma grande confusão. O juiz é aposentado quando é punido, e isso não implica que ele possa perder o cargo, perder a aposentadoria quando houver uma sentença judicial. São instâncias diferentes. Nós já tivemos juízes que foram aposentados e, posteriormente, quando foram condenados criminalmente, perderam a aposentadoria, perderam o cargo. Isso já ocorreu. A grande problema é que nós pegamos casos pontuais e transformamos como sendo o grande problema da magistratura. Nós temos 16 mil juízes atuando no Brasil. O juiz, a Lava Jato, não existe só a Lava Jato no sistema penal brasileiro, e esse projeto de lei, ele pode afetar toda a atuação de 16 mil juízes. Então, aqueles casos que são abusivos, tem que ser feita a punição. A JUF não tem nenhuma dificuldade em admitir isso. E, agora, o que nós estamos dizendo é que, no caso da Justiça Federal, nós temos exemplos que são famosos aí de juízes que foram punidos. O juiz João Carlos da Rocha Matos foi um juiz que foi condenado, perdeu o cargo. O juiz Paulo Teotônio Costa, que foi um outro juiz, estou falando dos juízes federais, que foram condenados criminalmente e que perderam o cargo. Esses juízes afastados ou que estão aposentados, eles têm uma outra... Esse é um debate um pouco mais amplo, e eu acho que estou à disposição de fazer, se for necessário, mas veja, a questão da aposentadoria, ela tem uma outra relação. Se um empregado, um diretor de uma empresa, por exemplo, comete algum tipo de crime ou de alguma maneira perde um emprego, ele tem tempo de aposentadoria, ele vai se aposentar por quê? Porque ele contribuiu durante toda a vida para receber uma aposentadoria. A aposentadoria tem a ver com o sistema previdenciário, o sistema contributivo. Se o juiz, durante 30 anos, trabalhou, contribuiu para o sistema previdenciário do regime próprio, sofreu uma sanção e foi afastado do cargo do ponto de vista administrativo, ele não tem como perder a aposentadoria do ponto de vista administrativo, porque ele contribuiu para receber aquele valor. Então, aí, Josias, é a grande questão, eu acho que a gente tem que fazer esse debate de maneira mais clara, é confundir as duas coisas. A aposentadoria não tem necessariamente a ver com punição em razão de algum cometimento de um crime. Se a conduta foi mais grave, se a conduta foi criminosa, tem que haver o quê? Um processo penal no qual o juiz possa se defender, mas que, ao final, se for considerado culpado, aí sim ele vai ser condenado a perder, inclusive, do ponto de vista processual, o direito à aposentadoria. Mas há uma simplificação nessa questão. Sempre se associa o fato de o juiz estar recebendo uma aposentadoria pelo fato de estar sendo punido e de maneira inadequada. E, na verdade, são instâncias diferentes, né? Mas, volto a dizer, dentro daquilo que você falou, se houve excessos, eu acho que o CNJ atuou em alguns casos, afastou juízes, e a questão que nós estamos falando é que, do ponto de vista criminal, e aí a questão da prerrogativa de advogado, veja, nós estamos falando de 8 artigos no projeto todo que foi aprovado. Okay. E nós estamos apontando problema em 8 artigos. Então, nós não estamos negando a possibilidade ou a necessidade mesmo de um aperfeiçoamento do modelo legal de abuso de autoridade. Mas há, sim, e na nossa visão, em 8 artigos, problemas que têm que ser solucionados. Problemas que, veja, a própria Câmara dos Deputados admitiu quando aprovou o projeto. Quer dizer, se a Câmara aprova o projeto e os deputados reconhecem que havia problemas e que deveriam ser vetados, o debate que está sendo feito foi proporcionado pela própria Câmara, que deixou que a sociedade, no plano do veto, atue e aponte essas irregularidades, esses pontos mais polêmicos. Doutor, infelizmente nosso tempo está esgotado. A gente convida o senhor para um próximo debate aqui na Jovem Pan. Doutor Fernando Mendes, presidente da AJUF, Associação dos Juízes Federais do Brasil. Mais uma vez, muito obrigado, bom trabalho, até a próxima. Um abraço. Obrigado, agradeço e fico sempre à disposição aí desses temas de interesse da magistratura.